Existem basicamente três grandes agrupamentos que deram origem à CUT, né? Primeiro, é aquilo que se chamou de novo sindicalismo, né? Que é dos três agrupamentos que criaram a CUT, é o mais conhecido, né? É o agrupamento que vem da experiência das greves da região do ABCD, né, de São Bernardo do Campo, Diadema, né, principalmente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, dos metalúrgicos ali do ABCD, né, cuja liderança mais expressiva foi uma pessoa que acabou ficando bastante conhecida, uma pessoa que se chamava, na ocasião, Luiz Inácio da Silva, ele que depois se transformou em Luiz Inácio Lula da Silva, né? Era conhecido por Lula. Mas, assim, aqui um detalhe importante que a gente pode deixar depois para o debate depois. Vejam, o Lula era dirigente de um sindicato que era um sindicato amarelo, um sindicato pelego. Não era um sindicato que tinha uma perspectiva combativa, muito pelo contrário, né? O que sobreviveu durante o período da ditadura militar foram sindicatos que eram controlados pela ditadura militar. Eram sindicatos pelego, vocês sabem o que significa, aquela pele que vai entre o cavaleiro, né, e o cavalo, para amortecer os golpes e não machucar certas partes do cavaleiro, né? Então, o cavalo é a classe trabalhadora, né? O cavaleiro são as classes dominantes e exploradoras, né, que cavalgam e exploram a classe trabalhadora. O pelego são aqueles elementos da classe trabalhadora que, em função de interesses próprios, etc., eles servem exatamente para amansar, para formar um colchão para não golpear as classes dominantes e exploradoras, ou seja, são aqueles que são lideranças sindicais ou dirigentes sindicais, mas a favor do próprio sistema capitalista, a favor da classe capitalista, e não a favor dos trabalhadores, né? Muito bem, os sindicatos que sobreviveram, logicamente, eram sindicatos controlados pelo governo, eram sindicatos chamados amarelos, eram sindicatos pelegos, né? O Lula fazia parte da diretoria desse sindicato, né? Sindicatos combativos, que tinham uma perspectiva mais combativa da classe trabalhadora, esses foram eliminados, como eu acabei de apresentar para vocês, tá? O Lula fazia parte desse sindicalismo, né? O que aconteceu foi que as greves começaram a surgir não pelo sindicato. Os sindicatos não faziam greves. Os sindicatos não chamavam greves. Eles muito pelo contrário, eles buscavam alguma forma para evitar a qualquer custo que houvesse qualquer tipo de manifestação, muito menos greve. O Brasil ficou sem qualquer tipo de greve durante um tempo razoável, né, nessa época da ditadura militar. Então, não foi o sindicato liderado. O Lula ele ocupava um cargo que era um cargo secundário, numa diretoria do sindicato. Depois ele acabou se transformando em presidente desse sindicato, dessa estrutura, né, dessa estrutura sindical. Mas, assim, quem iniciou o movimento grevista lá no ABC não foi o sindicato. Portanto, não foi o Lula, não foi o sindicato do qual o Lula era dirigente, tá? Foram organizações que eram organizações internas, eram organizações nos locais de trabalho, que se organizaram de maneira clandestina durante a ditadura militar, tá? Essas greves foram organizadas a despeito do sindicato, tá? Da estrutura sindical dirigida pelo Lula. Tá? Só que o que aconteceu? Como esse movimento ele ganhou uma expressão muito grande, porque a panela de pressão estava se aquecendo muito, né? Então, os sindicatos, sabiamente, os dirigentes sindicais, que eram sindicalismo amarelo, pensaram que seria mais interessante, ao invés de ir contra o movimento, agasalhar o movimento, tá? E passou, portanto, a, digamos, tentar buscar dar a direção a esse movimento, inclusive com o objetivo de controlar o movimento, deixar o movimento sob certo controle, tá? Muito bem. Isso é importante a gente entender para perceber onde é a origem deste agrupamento do qual o Lula foi o principal expoente, tá? O próprio Lula
tá? Tinha uma compreensão muito diferenciada de um sindicalismo combativo, de um sindicalismo de corte classista ou coisa parecida. Tá? Muito bem. Nasce aí, portanto, de maneira mais ou menos, eu tracei aqui, claro, de forma rápida, eu tentei apresentar para vocês, nasce assim aquilo que ficou conhecido como novo sindicalismo. Tá? Isso foi um dos blocos que originou a CUT. O outro agrupamento que originou a CUT, diferentemente, era uma coisa que foi denominada, então, de oposições sindicais. Oposições sindicais. Eram muito diferentes as oposições sindicais daquilo que se originou em São Bernardo do Campo, cuja maior expressão foi o senhor Lula. As oposições sindicais, ao contrário, elas não nasceram dentro da estrutura sindical oficial. Não nasceram no sindicalismo amarelo, não nasceram no sindicalismo pelego, elas nasceram pela organização nos próprios locais de trabalho dos trabalhadores. E o objetivo deles era exatamente destruir o sindicalismo oficial, destruir o sindicalismo pelego, destruir a estrutura formal, aquilo que alguns autores chamam, de maneira mais ou menos apropriada, de sindicalismo de Estado. O objetivo deles, portanto, o objetivo das oposições sindicais era muito diferente do objetivo e a perspectiva, a dimensão política, a perspectiva política, a estratégia política, as táticas políticas eram muito distintas daquilo que era o novo sindicalismo. Alguns deles, algumas dessas oposições sindicais, que, claro, diferentemente do sindicalismo amarelo, pelego, de onde se originou o novo sindicalismo, eles tinham uma perspectiva claramente classista, de confronto com a ordem capitalista, pretendiam questionar a ordem capitalista e assim sucessivamente. Bom, ocorre que alguns deles, aí, as oposições sindicais também não eram uma coisa bastante coesa, havia muitas oposições sindicais, a mais conhecida delas, a mais importante delas, foi a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que tinha como objetivo arrancar os pelegos dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, que era o maior sindicato na América Latina naquela ocasião. Nunca conseguiram fazer isso, na verdade. O Joaquinzão era o grande pelego, eles tinham uma estrutura paramilitar. Eles conseguiram ganhar uma eleição, no sindicato, mas não levaram, porque esses sindicalistas que eram os pelegos, eles tinham uma estrutura paramilitar, que era, logicamente, montada pelos próprios militares. Então, eles não permitiram com que, nesta eleição que foi ganha, não permitiram que se assumisse. Eles fraudaram depois a eleição, e aí isso foi tudo reprimido, etc. Bom, de qualquer maneira, seja por causa da repressão, seja por outros motivos, a oposição sindical metalúrgica de São Paulo efetivamente nunca logrou arrancar os pelegos da direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Essas oposições sindicais, elas não, como eu disse, não eram coesas, elas não tinham uma estratégia coesa. Muitas delas tinham como horizonte, como objetivo, participar das eleições, ganhar as eleições, tomar o sindicalismo, tomar o sindicato pelego, arrancar as diretorias pelegas dos sindicatos e se apoderar, portanto, dessas estruturas sindicais e transformar o sindicato por dentro das estruturas. Mas outras facções das oposições sindicais não tinham isso como objetivo. Eles entendiam que a estrutura sindical não tinha como se alterar, não tinha como se alterar substantivamente. Portanto, o objetivo deles não era tomar a estrutura sindical. O objetivo deles era destruir a estrutura sindical, mas não tomá-la. Tá? Era se organizar pela base, sem que houvesse estrutura sindical, porque eles faziam uma análise que o sindicalismo era um sindicalismo de Estado, tá? E não tinha como não sê-lo, de tal maneira que era um sindicalismo que sempre estaria contra as necessidades e, portanto, os interesses da classe trabalhadora. Então, as oposições sindicais, considerando, portanto, estas divergências internas entre elas, mesmo assim, elas se diferenciam bastante do novo sindicalismo, foi outro agrupamento
estou falando de maneira bastante genérica, que formou a CUT. Foram, na verdade, esses dois agrupamentos que se responsabilizaram, na verdade, pela formação desta CUT embrionária no final dos anos 70, que se formalizou nos anos 80. Há um terceiro agrupamento que também teve uma presença não tão forte, não tão substantiva quanto estes dois, mas que é necessário que se mencione, que foi o sindicalismo rural.